a maioria desses mercados. Então, eu acho que é uma construção, né, bastante relevante para que haja uma análise mais precisa, né, principalmente daquele setor que é do Ministério da Economia, pautado na melhoria, né, de desenvolver aí matrizes possíveis de serem aplicadas tanto de forma financeira como de forma a tornar as empresas, né, e encontrar as empresas no mercado mais acessibilidade do ponto de vista de financiamento, né? Acho que vai por aí, por esse caminho. Júlio, tem mais perguntas? Sim, tem algumas perguntas e alguns comentários. Eu peço perdão às participantes que, como a minha internet está instável, pode ser que a pergunta que eu faça seja repetida, mas pergunto ao professor Gustavo em relação a esse novo normal, se o senhor acha que, nesse novo mundo, o domínio da tecnologia em vários setores da sociedade e nas organizações poderá ter uma demissão em massa e convenhamos que nem todos vão ter acesso a tais profissões por conta da desigualdade social e o home office. Pode ser um caminho temporário ou vocês acham que isso vai ficar? Oi, Júlia, a gente acabou até nessa lacuna, talvez a gente conversou um pouquinho sobre essa pergunta, mas teve um ponto que você até trouxe que a gente não falou um pouquinho, que é sobre o home office. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre ele. Que ontem a gente pincelou e agora é bom a gente aprofundar. Gustavo, tem uma outra pergunta sobre home office. É bom seria emendar, porque aí já responde as duas. Que foi a pergunta de Vládia de ontem, né? Que ela justamente tocou nesse... Mesmo. Eu acho que é de Érica. Como manter a motivação no trabalho com esse novo cenário e todo o conforto e distração em casa? Né? Então, essa pergunta é boa. Desafio do home office, né? Eu acho que essa pergunta, né, muitos querem saber. Adorei, porque isso daí eu já participei do 7º período. A gente tem conversado muito sobre isso, porque esse é o novo normal. Júlia, me perdoe, viu, Júlia? Eu acabei entrando aqui de sopetão, porque eu tenho discutido muito, participando de muitos vídeos sobre isso. Tem autoridade. Para a gente achar uma saída, porque não tem resposta para isso não, tá? Primeiro porque a motivação passa por variáveis internas, tá, gente? É preciso que fique claro também. A motivação é algo que nasce também, vem da pessoa. A pessoa busca respostas para os seus objetivos, para os seus anseios. Nunca esperem que a motivação ela venha de fora, porque ninguém vai te dar um choquezinho, virar a tua cabeça e a partir de agora você está motivado, energizado e você vai. Não, esqueçam. Tem que também vir de você. E o que é que a gente tem percebido no home office, tá? As pessoas, por incrível que pareça, não estão gostando do home office. Curioso isso, não estão. E por que não estão? Porque elas sentem a necessidade da proximidade, do contato. Elas sentem-se inseguras, estando distante de decisão. Elas sentem-se angustiadas de não participarem das rodas de conversa. Elas sentem a necessidade de olho no olho. É curioso isso. E não estão se sentindo confortáveis nas pesquisas que a gente tem no aspecto profissional. Tecnologia tem, conhecimento tem, o trabalho flui, são mais produtivas, acham a solução dos problemas numa rapidez imensa. As reuniões que antes demoravam 1h30 se resolvem em 30, 40 minutos. Ganhos de produtividade imensos. Mas o aspecto psicológico bate. Esse é um ponto anotado para a gente achar um meio de acalmar o coração das pessoas. Vamos para uma outra situação. Posso fazer uma interpelação? Pois não? Se vocês estão conseguindo escutando. Que tem um aluno que ele fez um comentário bem interessante sobre isso. Que ele falou exatamente isso que você está falando, só que ele colocou um complemento assim. Ele falou do autor chamado Alvin, se eu estiver falando errado, me perdoe, Alvin Toffler, que nos anos 80 ele justamente estava falando sobre home office e ele está querendo saber, na opinião de vocês, se essa situação ela é positiva ou negativa. Isso é só assim um complemento do que você está falando de maneira mais... Porque eu acho que ele quer aquela dualidade de ou sim ou não, né?
Aí que é porque vocês isso a gente não tem essa acham? resposta. É muito Já estou difícil adiantando o mesmo. final. Não tem essa resposta. Não tem. É individual. É individual. Vamos para outro aspecto. Eu falei do aspecto emocional. Aspecto vida privada. Nem todo Uhum. mundo conciliou sua vida privada com o home office. Isso é verdade. Nem todo mundo conseguiu organizar escritório, ambiente, paz, silêncio. Não conciliou. Então, tem pessoas que alegam dificuldade. E como é que você vai aconselhar alguém a arrumar na sua casa um lugar que mantenha... Não funciona. Ela tem que achar um jeito. Terceira dificuldade. Conflitos familiares. Tem. Você passou a ter pessoas passando mais tempo juntas, atritando. As pessoas dizem, eu não aguento. Se eu passar mais tempo, não dá certo. Eu preciso voltar para o trabalho. A gente tem relato também disso. Eu não preciso falar muito, todo mundo entendeu. Então, são desafios para o home office. Eu tenho uma quarta aba que é econômica. As pessoas gastam mais, sim. As pessoas gastam com luz, gastam com alimentação. Tem uma quinta aba que requer pesquisa, que é o aspecto de saúde ocupacional. Ergonomia, ganho de peso, que aí eu não tenho estudo sobre isso para falar, até porque é um fenômeno recente. Mas tem relatos disso também. Então, observem que se é bom ou se é ruim, requer uma conciliação de variáveis que a gente não tem. E tem um aspecto legal. Envolve mudança de contrato de trabalho. Mas eu também não vou entrar nessa seara porque não compete a mim discutir isso. Então, assim, tem muitas variáveis nessa discussão que a gente está vivendo, mas que ela está aí. Em resumo, a gente vai viver o home office, ele vai chegar, sim, minha opinião vai. Tudo isso que eu falei, a gente vai viver o novo normal, vai conciliar esse cubo mágico. Vai fechar. De alguma maneira vai fechar. As empresas vão ter que achar uma maneira de dar uma certa atenção ao empregado, terá. É um desafio para o RH, sim. Tanto é que várias reuniões acontecem constantemente sobre o assunto, que a gente vai ter que achar uma saída para isso. É um pouco do que eu tenho contribuído sobre home office. Jurandir, se quiser acrescentar. E me perdoe também, o home office é um assunto tão latente que a Sérgio e Laércio, por favor, me perdoe também, eu estou até convidando os dois, se quiserem contribuir também, fiquem à vontade, que é um assunto que está no dia a dia da gente. Tem a Amanda, a Juliana, acho que é hora de cada um também, se quiser, ficar à vontade. Então, eu acho que quando você... Desculpa, Jurandir, só para... Quando você estava respondendo a essa pergunta, eu acredito que você já tenha respondido para a Vládia o que ela perguntou ontem, porque ela está falando que as empresas podem oferecer aos funcionários para que eles se sintam mais à vontade. E justamente o que você falou agora complementou, Vládia. Fechou agora. Pronto, mas tem mais um detalhe que eu preciso comentar. O que é que as empresas estão fazendo? Ok. Não, posso falar da Caixa só como exemplo, que é que está mais próximo da mim. Era a Caixa disponibilizou um psicólogo que a pessoa liga e a pessoa ia bater um papo com ela. Veja. Então tem esse serviço. Já é um serviço do pós-pandemia que a empresa está disponibilizando. Só para complementar. A Chest também fez a Chest abriu esse serviço online de atendimento psicossocial para todos os empregados. Quem precisar tem um canal com toda a privacidade para todo mundo. Enfim, estão fazendo. Eu queria acrescentar, aí o professor... Eu queria acrescentar o seguinte. Eu acho que tudo é custo de oportunidade mesmo, como os companheiros Laércio, como o Sérgio pontuou, como o Carlos, Lamartine. Por que eu digo isso? Porque hoje as empresas, elas não competem apenas no mercado doméstico, competem com tudo, com o mercado internacional, em todos os aspectos, produtivo, de serviços, enfim. Então, à medida que se identifica essa oportunidade de enxergarmos a necessidade de implantarmos para alguns segmentos, isso não vai ser adotado, com certeza, para todas as atividades, ou para todas as cadeias produtivas, mas um percentual, certamente, dentro de todas as atividades, vai se buscar utilizar esses recursos. Porque, de certa maneira, para muitas empresas, você não precisa imobilizar recursos em espaços físicos, você pode imobilizar para investimentos, para outros investimentos,
em detrimento dessa realidade. Então, olha, vou investir no espaço físico para botar um escritório aqui para fazer uma demanda, né, uma necessidade que o cabra pode desenvolver na sua própria residência. Então, existem algumas variáveis, algumas ferramentas antes, né, de como você valorizar esse profissional para que ele possa laborar em sua residência, exercer suas atividades. E hoje você tem inúmeras ferramentas de você acompanhar, tá certo? E medir a produtividade, né, do retorno desse investimento. Então, abro até espaço aí para o companheiro Laércio e Sérgio, se quiser complementar. Eu acho que é baseado nessa linha de você interpretar a realidade, as circunstâncias e aí poder adotar ou não, dependendo da sua necessidade, da sua demanda, né, e do seu custo-benefício, é o retorno. E aí, só fazendo mais uma interpelação, complementando o que o professor Jurandir está falando, você falou desse aspecto, tem um aluno aqui que ele deu eu só vou complementar o que ele fez a pergunta, é só o final dele, assim. Como é que a gente pode manter uma relação interpessoal mais pessoal com os nossos colegas no meio desse contexto de profissional digital? Como é que a gente pode, como é que vocês sugerem, de acordo com tudo das expertises de vocês, como é que a gente pode lidar uns com os outros? Às vezes a gente nem se conhece pessoalmente. O que é que vocês sugerem para os novos alunos que estão entrando agora, principalmente na área de RH, como se comportar diante desse problema? Pode ser até uma oportunidade também. Fazer um painel como a Amanda idealizou. Essa integração é maravilhosa, é muito boa. E tem que deixar também, gente, a gente precisa aprender algum conceito que o afeto, ele não tem distância. Pois é. Lembre-se sempre disso. O distanciamento, ele é físico. A gente pode estar distante de quem quiser, mas o nosso coração vai estar perto de quem é lá, daquela pessoa. Então, o RH precisa ter esse sentimento. Acolher quem está chegando. Uma das palavras muito fortes do RH é acolhimento. É importante a pessoa se sentir acolhida. Por isso que tem que entender que o distanciamento ele é físico, mas não é emocional. As estratégias estão aí, plataforma. Gente, nós estamos 76 pessoas aqui conversando, parece que a gente está num grande círculo, conversando. Não parece que a gente está aqui de uma maneira distante um do outro. Por quê? Porque a gente está conversando com uma certa liberdade, um desprendimento. Veja alguma coisa acontece naturalmente. Isso pode também ser levado como aprendizado para outras situações, tranquilamente. É só a gente se permitir. Já ouviram? Se permitir, quebrar um pouco da barreira. Câmera, você conversa com o pessoal. Câmera. A gente só lembra que está utilizando a internet quando ela cai. Aí a gente tem certeza que está no mundo virtual. Mas fora isso, o nível de proximidade, que eu tenho notado isso, eu estou falando até no nosso ambiente de trabalho como professores. Eu tenho notado que, como a gente tem feito reuniões todas as semanas, que a gente está muito mais próximo e está se conhecendo, às vezes, de maneira muito mais particularizada do que antes, quando era uma reunião a cada 2 meses, 3 meses, assim. Aí a gente tá aqui, cada um tem suas particularidades, e um tentando ajudar o outro, um é bom nisso, outro é bom naquilo. Eu acho que o novo normal, ele vai ter esse aspecto de a redundância do elo de ligação. Cada um vê entrando na casa do outro, né? Tá todo mundo aí entrando na casa do outro. Se você queria falar, Léo. Rapidinho, vou fazer um comentário rapidinho. Eu gostei do que... Parabéns, né, professor Jurandir e Gustavo, pelo debate de hoje. Eu estava lembrando aqui, Gustavo falando de home office, eu estava lembrando que umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo, publiquei um vídeo sobre home office e entrou em contato por mensagem, está lá no meu YouTube, se vocês quiserem ler, um executivo de uma multinacional dizendo que ele estava revezando com um colega, que eles eram gerentes numa fábrica, e estava revezando, e uma coisa que estava incomodando ele é que a casa dele sempre foi relacionada com lazer e descanso.
e agora ele estava tendo que colocar o trabalho dentro de casa, estava incomodando ele, né? E nós chegamos nesse ponto de eu dizer para ele que ele tinha que ter um local para trabalhar. Só que realmente aquilo que o Gustavo falou aí, o professor Jurandir também tocou no assunto, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Ter um lugar só para trabalhar, né? Todo mundo não pode fazer isso. Então, tem pessoas que têm neném, trabalha e tem neném, deixa em casa a mãe, o neném em casa, vendo a mãe, ele vai querer ficar perto dela. Tem muitas variáveis aí, como o Gustavo falou, né? E essa coisa da tecnologia também, né? Eu concordo com Juliana quando ela diz que a gente tem se aproximado mais, porque a gente tem se visto mais, a gente tem se esforçado, tem se falado mais, né? O que falta é o toque, é o abraço. Nós, brasileiros, gostamos da presença, né? Os japoneses até não sofrem muito com isso, os coreanos, mas nós que gostamos do aperto de mão, do abraço, tal, a gente está sentindo muito mais, sofrendo muito mais com isso. Mas na tecnologia, quando Gustavo falou do banco, né, eu lembrei que tem pessoas que ainda usam cheques, né? Pessoas que ainda usam cheques. São poucas, mas tem pessoas de certa idade que ainda usam cheques. E aí eu estava mostrando para uma pessoa que usa cheque, né, que ele não precisava ir no banco para depositar, porque no Banco do Brasil e no Itaú você faz o depósito do cheque pelo aplicativo. Né? Você fotografa lá e tal e faz. E aí eu fiz para ele, né? E ele ficou encantado com isso. Mas olha, isso aí já é uma outra coisa. É assim, naturalmente a gente sabe que o cheque vai desaparecer, porque gerações vão crescendo e vão se desenvolvendo, tal. A cultura vai mudar, né? A vida não é um carimbo que a gente bate e sai pronto. Então vai haver muitas mudanças, mas num espaço de tempo, numa linha de tempo, né? E aí não adianta a gente se preocupar agora que daqui a 2 meses, quando as pessoas voltarem a trabalhar, todo mundo vai ser demitido. Não vai ser assim. Mas vai haver mudanças gradativas nesse comportamento, né? Nós que lidamos com gente, que lidamos com RH, lidamos com contatos, né, com pessoas, a gente vê essa preocupação. E aí, Sérgio falou, Gustavo também falou de novas atividades que estão surgindo, que são essas atividades de apoio. São novos mercados para psicólogos, né, de apoiar as pessoas que estão com um problema em casa, né? Tem pessoas que estão com problema de relacionamento. Eu estava conversando com um colega hoje, ele dizendo que ele é médico, né? Ele disse, Laércio, vai acontecer muita coisa quando terminar a pandemia, vai acontecer muita separação e vai aparecer muita gente grávida, né? Então, assim, em janeiro, fevereiro, o número de neném que vai nascer vai ser muito maior. Você vê, onde a gente pensar tem variáveis, né? Eu estava conversando com o pessoal de um escritório de arquitetura, que eu até presto consultoria para eles. Você sabe uma das preocupações que os arquitetos estão de já determinar na casa que ele vai construir ou no apartamento o local de trabalho para o home office. Não se tinha pensado nisso 3 meses atrás, mas os caras estão pensando nisso já. Então são muitas mudanças, muitas novidades, né? E aí esse debate que está acontecendo aqui através desse nosso simpósio, ele é muito legal porque ele está acordando a gente para perceber essas variáveis, para pensar nisso, que a gente, pensando sozinho, a gente vai por um caminho, mas quando a gente pensa com outra pessoa, a outra pessoa bate no pensamento da gente e a gente muda o rumo, né? Feito bola de bilhar numa mesa. Mas é muito legal essa provocação, né? Entendeu, Gustavo? Parabéns aí pelas palavras, professor Jurandir, perfeito, né? Os impactos na economia, tudo isso é muito bonito. E Juliana está falando aí que a gente está mais próximo, é verdade mesmo. Eu sinto isso também, Juliana. Sinto mesmo. Uhum. Obrigado. Aí eu vou aproveitar, porque assim, eu estou vendo as perguntas dos alunos e estou vendo onde é que eu encaixo no momento que vocês se comunicam. Tem uma pergunta de um aluno que ele fala justamente porque o futebol está voltando devagarinho, né? Então, aí ele disse assim, bom, o futebol está voltando, mas está tendo aquele processo de rodízio. O que vocês acham, de acordo com a ótica do funcionário, que é a ótica mais frágil, né, da economia, é aquele que está na última ponta, o que vocês entendem sobre rodízio de colaboradores?
o que é que vocês acham que vão afetar no psicológico dos nossos profissionais do futuro? Será que essa moda vai pegar? Eu falei um pouquinho, mais ou menos, interrompendo assim. Ontem a gente comentou que será que as empresas vão criar 2 turnos? É quase uma coisa parecida. Mas, Com a palavra, os mestres aí. Permita, companheiro Gustavo. Eu vejo numa ótica assim sou muito cético com relação a isso, porque quando nós avaliamos como gestores, a gente vai avaliar a questão da atividade produtiva, do rendimento, da escala de produção. Se você faz, essa é uma visão do agora, vamos dizer. Nós temos 10 empregados, 5 empregados trabalham hoje e 5 trabalham amanhã, ou 5 trabalham num horário de 4 horas e outros 5 num horário de mais 4 horas para complementar a carga horária convencional, vamos dizer, de 8 horas diárias. Então, o que é que ocorre? Ora, se nós estamos dividindo em 50% a força de trabalho da sua atividade, será que nós vamos conseguir o mesmo rendimento? Provavelmente que não. Então, precisamos avaliar, né, aquilo que, mesmo com as mudanças, né, vamos dizer, a curto prazo, todos vão precisar se adequar a uma realidade. Né? A questão de produtividade, nós vamos conseguir ofertar e trabalhar e apresentar a mesma escala de produção que tínhamos antes. Então, isso também são desafios que devem requerer, né, planejamento, organização, né, precisão naquilo que se deve adotar. Mas eu vejo dessa maneira, viu, Gustavo, que à medida em que você faz turno ou divide a sua força de trabalho, né, dentro do espectro de carga horária, né, certamente você não vai alcançar a mesma produtividade que você tinha anteriormente, a não ser que você utilize outras ferramentas ou você evolua com alguma tecnologia que possa dotar essas pessoas a produzir com a mesma capacidade que 10 e não com 5. Então, eu gostaria de ouvir você também nesse aspecto. O que é que você acha? Haveria uma outra forma, um outro modelo que, por acaso, pudesse atender, né, a mesma condição que a empresa tinha antes, com a redução de mão de obra? Não, Júlio, eu acho que eu parto de um conceito de vida que tudo que divide enfraquece. Então, se a gente parte de uma ideia que a sociedade está mais exigente, exigindo novos produtos e uma nova realidade, eu, enquanto empresário, tenho que achar alternativas que agreguem e não que dividam. Então, eu acho que a onda de divisão, de enxugamento, de downsize, ela vai passar por um freio e um realinhamento nesse novo normal. Porque novas exigências irão nascer. Então, eu estou muito na linha do Gonás. Quando eu parar para ouvir o mercado vai me pedir. E se eu não tiver uma mão de obra capacitada para atender, eu fico para trás. E ao ficar para trás, eu vou ter um desafio de capacitar, treinar, colocar essa pessoa no mercado, eu perdi espaço. O meu concorrente foi lá e tomou meu lugar. E a gente acha que a tecnologia ajuda a treinar, ajuda. Eu consigo treinar um empregado em 3 meses. Se o cara for bom, 3 meses o cara está pronto para fazer qualquer atividade operacional. Mas incorporar o espírito da empresa, entender a filosofia da empresa, comprar os valores da empresa, leva tempo. E isso é diferencial. Isso é o diferencial do empregado hoje em dia. Por isso que o rendimento ele não é puramente mecânico. O rendimento também é do envolvimento. E é esse um dos desafios do novo normal. Eu acho que a era de pessoas que eram trocadas no virar de dedo ficou um pouquinho para trás. É uma nova fase que a gente está vivendo e viverá com muito mais propriedade aí na frente. Júlia? Então, eu vou fazer só uma inserção aqui, que teve uma aluna... Permita-me o senhor agregar fica à uma vontade, ideia pode ficar à ao que o vontade. Gustavo colocou. As pessoas, nesse momento, né, em determinados sentidos,
né, até acham que o home office vai substituir, né, aquele trabalho físico num local. Não vai. Né? Eu acho que é mais uma ferramenta que agrega em determinados setores produtivos, né, mas eles não, essa modalidade, né, de atividade, ela não vai suprir, né, a demanda física, a demanda presencial, principalmente para determinadas situações estratégicas. Vai haver a necessidade do contato, vai haver a necessidade dessa maior integração e esse feedback. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta a mais. A empresa vai ter que avaliar se o custo-benefício do funcionário ausente em sua residência, ele vai dar a produtividade que você deseja e vai conseguir aí agregar valor, tá certo, ao espectro produtivo que ele possa ter. É só para... Então, não, foi excelente a colocação. Talvez até, assim, pode ser que responda o que uma aluna fez uma pergunta, ela acredita, ou foi eu não entendi bem, mas eu acho que foi uma pergunta que quer dizer que quanto mais se produz, mais ganha. Aí, quando a gente vê essa pergunta, a gente se lembra do que o professor Sérgio e o professor Carlos Holanda falaram ontem, que são as novas métricas de medição da produtividade. Dá licença, Juliana. Sou eu, Ju. Oi, pois não. Ana Paula Lira. Oi, Ana Paula, tudo bom, professora? Eu fiz essa pergunta, eu questionei. Eu digo o seguinte, a produção do professor, do funcionário em geral, né? Funcionários em geral, ele vai render, como vocês estavam falando aí, eu concordo plenamente, mas aí quando o cara diz vai ter mais tempo disponível do que produtivo, ele também vai ter uma queda no rendimento. É diretamente proporcional. Tá entendendo? Foi isso que eu questionei na hora que ela estava falando aí, que vocês estavam falando aí da produção do setor como um todo. Você produz, você recebe. Você produz menos, não é no que você está preparado. Todos estão se preparando, eu acredito nisso. Mas eu acredito também de que, se você está produzindo menos, o teu gestor, o teu diretor, ele vai te produzir. Você está produzindo menos, então você recebe menos. É diretamente proporcional isso aí. Matemática pura, não? Talvez, na minha opinião de leiga, talvez a situação mais complicada agora vai ser desenvolver métricas que sejam adequadas para fazer essa contabilidade do que... Porque os funcionários, às vezes, eles vêm de uma ótica e o empresário vê sobre outra ótica. Aí cabe, talvez, o departamento de RH e o departamento o administrador, entendeu? Né? Exatamente. Tá. Mas eu acho que, assim, como a administração e uma empresa, elas todas se coadunam no departamento, ou pelo menos deveria ser, talvez seja o momento de haver uma união melhor para desenvolver esse tipo de métrica que seja mais adequada e satisfaça tanto o lado do funcionário como o lado do empregador. Aí, diante do que eu estou falando, teve um aluno que escreveu uma coisa interessante, que é justamente sobre isso. Aí a gente falou sobre a produtividade, aí ele diz assim, certo, a gente vai ter a produtividade dentro de casa, mas e as despesas extras que a gente vai ter em casa, de luz, telefone, internet, queda de internet, utilização dos nossos equipamentos que também vão ficar desgastados. Aí eu estou levantando essa lebre para ver o que é que os nossos professores acham disso, inclusive o professor Lamartine levantou a mão, eu acredito que ele queira fazer uma colaboração que seja pertinente a essa situação que eu estou apresentando agora. Deixa eu falar de gente que é mais fácil. Essa parte de gente vai ser mais fácil, hein? Essa questão agora aí, ela é complexa. É um fácil difícil. É um fácil difícil. Poxa, a Ana agora trouxe uma pergunta aqui que a gente passaria aqui umas 3 horas falando, tá? Porque ela tem tantas possibilidades, mas é uma pergunta muito, muito, muito prudente, muito boa. Vamos falar um pouquinho de gente. É fato que há um debate constante dessa questão de salário entre ganhos e produtividade. Eu acho que isso acompanha a história do trabalho. Para não se delongar nessa situação histórica, porque não é bem, vamos tentar ser mais objetivo na resposta. Eu acho que toda ação tem uma reação contrária nessa negociação. Obviamente que vai se buscar baratear a mão de obra. Isso daí não vamos tentar fechar o sol com a peneira. Vai acontecer negociações de trabalho, sim. A própria mudança da CLT prevê negociações de salário de forma diferente. Mas eu acredito que o mercado vai se ajustar em algum momento e o próprio mercado corporativo vai buscar qualificação na mão de obra.
Eu ainda acredito que a mão de obra qualificada terá o seu espaço e terá sua hora valorizada diante do mercado competitivo. E a gente tem isso claramente para não achar que isso é puro paradigma no produto chinês. A gente acha que o produto chinês é barato porque lá tudo não presta. O salário do chinês urbano é maior do que o brasileiro. Ué, lá não é trabalho escravo? Trabalho escravo na mão de obra industrial não acontece isso. A China vive uma outra realidade. Então, assim, o paradigma quebrado. Ou seja, a reação contrária lá nesse equilíbrio da mão de obra, na hora que ele se industrializou, investiu em educação, criou uma mão de obra qualificada e ofereceu produtos ao mercado de maior valor agregado, o salário e a mão de obra acompanhou. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso é um fenômeno de anos de construção, de evolução na educação, de transformação social, que a gente talvez não veja. A minha geração que está de cabelo branco talvez não veja. Mas não quer dizer que não alcance. É só uma contribuição que, claro que existe, mas eu ainda acredito na qualificação da inicial, nessa conta de produtividade e salário. Pronto. Bem, eu quero fazer dois recortes. Pois não, fica à vontade. Desculpa, Juliana, atropelei você. Fale. Não, de jeito nenhum, por favor, fica à vontade. Eu quero fazer dois recortes, baseado no que a colega Ana falou. Não me parece, a gente deve partir do pressuposto de que, à medida que nós, vamos dizer que temos, né, colegas muito grandes profissionais na empresa, capacitados, que você é capacitado e com essa ferramenta você pode, né, levar esses profissionais a trabalhar em suas residências. Primeiro, ora, para mim só serve se houver os incentivos necessários, né, e não houver, ao final do trabalho elaborado, redução, né, na minha remuneração. Então, precisa haver um incentivo, né? À medida que eu sou empresário, contrato um cabo extremamente qualificado como Laerte, como Sérgio, Lamartine, esse monstro, Juliana, agora Tassi que chegou, Amanda. Isso, olha, essas pessoas precisam produzir muito mais do que ela produzia antes. Para mim, só me serve assim, eu, empresário, né? Então, dentro dessa conotação, à medida que esse profissional ele está rendendo, está tendo um rendimento inferior àquele que ele realizava fisicamente na empresa, então a gente precisa rever o conceito do home office. Ou, né, de repente, identificar de que esse profissional já não atende às demandas, né, da empresa, do rendimento, daquilo que ele teria que entregar, né? Eu acho que esses dois recortes aí, eu acho que é apenas para alimentar, né, e proporcionar uma realidade que a gente vive. A gente não vai trocar um ambiente que você produz e tem um retorno que você espera, né, como meta, como objetivo, e de repente você vai passar a não ter. Então, a empresa tem que estar dentro do seu planejamento estratégico, como meus colegas já falaram, segunda e ontem, né, que é necessário que, se possível, você produzir mais e nunca menos. E se isso não for possível, você tem que redirecionar o seu planejamento estratégico visando, né, melhorar o alcance das metas, dos objetivos que foram pretendidos, né, dentro desse contexto aí. Júlia? Então eu vou aproveitar e complementar aqui. É o seguinte, teve um aluno que perguntou assim, professor Jurandir, o que é que o senhor acha que pode acontecer depois dessa pandemia, da substituição? Será que vai haver uma substituição da moeda em cédula por moeda digital? Isso meio que puxa aquilo que tu está falando, né? Porque para mim, uma das partes mais complicadas vai ser desenvolver o lado psicológico do trabalhador de ficar em casa, porque às vezes a gente tem a mentalidade de que se ficar em casa não consegue trabalhar de maneira eficiente e eficaz. E também tem a insegurança do funcionário e tem a parte assim, como é que a gente vai receber essa remuneração e como é que a gente vai confiar na tecnologia que essa remuneração vai realmente cair na minha conta. Aí, o que é que vocês percebem, professor Jurandir, que a pergunta foi especialmente para o senhor, o que é que o senhor percebe sobre essa moeda digital? Porque hoje a gente sabe que muitos pagamentos que a gente faz não precisa nem sair de casa. A gente faz pelo aplicativo. Hoje é até recomendado pela pandemia a gente não fazer trocas financeiras de papel, porque o papel tem muita bactéria. Então, eu acredito num pouco que eu entendo de tecnologia que
pode ser que essa situação vai chegar no limite que não vai se usar mais, mas eu acredito que somente nas próximas gerações. Como o professor Gustavo falou, a gente que tem cabelo branco, eu acho que talvez nem alcance essa nulidade, né, da parte de papel moeda. Mas qual é a sua opinião? Essa é a minha opinião. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, quando a gente fala de moedas, quando a gente volta lá atrás, né, companheiro Lamartine, cadê ele? A gente passa o fator do escambo, né? As trocas. Nós temos toda uma evolução, né? Que era só a moeda nos anos mais recentes. E depois você tem o dinheiro de plástico, né? A substituição dos cartões. Laércio falou agora há pouco da questão dos cheques, do hábito ainda de muitas pessoas, ainda é habitual a utilização dos talões de cheque, né? Então, isso é um processo, mas uma coisa que eu não acredito é que isso possa acontecer, tá certo? Eu acho que com relação à moeda, com relação à espécie, a moeda, papel, a moeda... e isso tem mais. certamente não vai haver alterações em hipótese alguma, pelo menos dentro da visão de mundo, né, nós não entendemos, né, nós não percebemos qualquer caminho que leve, tá certo, a uma mudança tão drástica nesse sentido. Eu acho que essa possibilidade, né, está, nesse momento, ao meu ver, na minha visão, descartada. Agora, viu, Gustavo? Se nós entendermos que essa realidade que a gente está vivendo, né, da dificuldade da pandemia, isso vai passar. Então, a gente espera que o quanto antes, né, 60, 90 dias, a gente tenha, ou estejamos voltando, né, para uma próxima da realidade que nós vivíamos antes. Então, esse é o contexto. Então, nessas características, eu gostaria que você agregasse, né, alguma coisa com relação à pergunta do nosso eu vou colega. falar aqui agora em 40 segundos o que é o Brasil urbano, sem entrar nem no rural. Eu vou dar um crachá para você, botar você por 30 minutos em pé na Agência Boa Vista às 10 da manhã. Pelo menos 5 pessoas vão lhe abordar com um papel sem saber digitar senha no terminal bancário. Ele vai lhe ver com o cartão, com o crachá da Caixa, vai confiar em lhe dar a senha do cartão dele para que você digite e tire o dinheiro dele. A Agência Conde da Boa Vista, às 10 da manhã, vocês vão encontrar pessoas que vão fazer isso com você. Então, a moeda digital no Brasil ainda está... Se eu for para o interior, se a gente for discutir pagamento do INSS, como eu falei, em 40 segundos eu ia dizer para vocês o que é a bancarização no Brasil. Juliana, eu acho que o companheiro Lamartine queria falar. Eu não sei se ele está conseguindo deixar... Eu vou tirar do mudo, aí o senhor faz suas considerações, mas como a minha internet está veloz, igual ao Papa Léguas do desenho, então eu acho que se alguém puder... Se ele... Agora saiu. Pronto, professor. Quer fazer alguma consideração? Essa mostra realmente a idade que eu tenho, desde a época de Papa Léguas. Obrigado, Juliana. Na verdade, já foi respondido a questão da produtividade, acredito, pelos professores. Eu parabenizo, né, eu acho que ao professor Jurandir, ao professor Gustavo, acho que para os ouvintes é uma ferramenta, um instrumento fundamental para se repensar um novo modelo que a gente pode colocar em prática, né? Então, é esse o objetivo, para trazer essa discussão também para o aluno. Eu achei muito bom por esse aspecto. Eu concordo na colocação do professor Jurandir, só reforçando que ele disse que o home office não vai ser algo que vai ficar para a vida toda, né? E em relação à produtividade, só a gente lembrar, na década de desemprego estrutural e outro tipo de desemprego que ele colocou, na década de 80 foi o que foi a tecnologia, né? A indústria, quando se colocou muita tecnologia, desempregou bastante. E esse pessoal foi para onde? Foi para o serviço. Então, ou seja, de certa maneira, a economia se acomoda. Agora, do aspecto da tecnologia, uma coisa apenas me preocupa. A gente tem uma grande parada na economia mundial, né, como todo mundo é sabido de todos nós,
e é resultando de um modelo. A gente jamais imaginou, jamais não. O professor Sérgio Adriano tem um vídeo compartilhado, acho que é o vídeo de Obama, Barack Obama, na qual, penúltimo discurso, ele estava lá da epidemia, que estava passando lá da gripe suína, ele disse que o mundo não estava preparado para uma pandemia. E, de fato, ele tinha razão, mas a ciência já alertava isso. Porém, o aspecto mais fundamental que ajudou também a esse modelo de produzir, consumir, enfim, e cuidar pouco das pessoas, como o Gustavo estava alertando, o professor Gustavo estava alertando, fez com que, inesperado, um vírus paralisasse as pessoas, que as pessoas têm o instinto de preservação de vida. Nesse sentido, é um meio absurdo que eu vou comentar agora, mas é só uma reflexão. Como é ruim você depender de um modelo, então, se tem um novo paradigma. Então, eu acho que a tecnologia não é nada contra a tecnologia, que essa discussão é secundária, né? Que você usa, por exemplo, a tecnologia é neutra. É como o álcool é neutro, ou você embebeda ou você embriaga, depende de como você queira usar. E como a gente está falando da tecnologia para usar da melhor forma possível, aí é coisa meio absurda que eu penso. Diga assim, absurda, mas digamos, a nova pandemia futura, e se, absurdamente, a nova tecnologia futura causasse uma virose onde o uso de internet ou o uso de WhatsApp, qualquer um desses meios, provocasse o constrangimento das pessoas e, por instinto ao medo, elas não passassem a usar. O que seria da vida hoje de uma sociedade sem a internet? O que seria da vida hoje de uma sociedade sem o WhatsApp, sem todos esses meios? A gente vai ter que reaprender como foi nossos pais, nossos avós. Então, ou seja, o problema que eu considero da tecnologia é você não criar um modelo muito dependente da tecnologia. A ponto, se você tiver alguma coisa se usar o WhatsApp, pode se contaminar. Né? Absurdo o que eu estou falando? Sim, absurdo. Mas não é o exemplo em si. É só a dependência que você traz de modelo e quando você se vê, você agora vai fazer o que da vida. Então, aí vamos para outras soluções, vamos reaprender como eram nossos avós, como eram nossos pais. Então, qualquer ferramenta, ela deve ser usada da melhor forma possível. A ferramenta, a tecnologia, o que seja, na minha opinião, ela vai ser sempre neutra. E aí eu parabenizo os professores pelo grande colocações foram dadas. Eu acho que a conjuntura da economia foi muito bem colocada, a questão da valorização das pessoas também. E aí, para quem está ouvindo, inclusive eu, todos nós, é um ponto de colaboração. Parabéns aos dois professores. Era isso, Juliana. Obrigado. Parabéns a você. Né? Posso fazer não é uma interpelação, também não seria uma provocação, é tipo uma espécie de tradução, assim, só para ver qual foi o meu entendimento e que talvez tenha sido o entendimento dos outros. Então, o senhor acredita que, de repente, a gente não deve manter o foco de maneira unidirecional na tecnologia? Porque se a tecnologia acabar, a gente vai voltar uma era pior. Porque, assim, a gente nunca pensou, até uns 3 meses, que a gente teria que ficar trancado em casa por causa de um vírus. Quem assiste muitos filmes de tecnologia e lê muito livro de ficção científica sabe que é possível esse quesito de você passar por um processo de que você não pode mais confiar na tecnologia. Aí a gente voltaria para a época quase da Idade Média, sem luz, sem água, porque tudo vai meio que caindo, né? Ou será que eu estou sendo assim muito alarmista? Não, eu também esteja sendo também. A minha preocupação, como eu falo, não é exatamente a tecnologia, é sempre a dependência de um único modelo, como salvador para o mundo. Eu concordo quando o professor Jurandir reforça de que o home office vai ser bastante utilizado, está sendo, é algo que está em curso. Nesse momento em que o mundo, hoje saiu da OCDE 2 previsões de PIB. Por que 2? Uma, com efeito da primeira pandemia que a gente está vivendo, e o outro pelo provável recontaminação que pode acontecer daqui para dezembro. Então, observa que ele já trabalha com 2 cenários. Qual é a preocupação
a OCDE, da OMS, mas enfim, quem está fazendo essas contas é a OCDE e o Banco Mundial, eles têm dois cenários. Um PIB calculado para, está tudo ok, voltamos, ou um PIB para uma recontaminação. Eles estão lembrando da gripe espanhola, né? Que todo mundo comemorou, que estava tudo resolvido, e houve 2 surtos depois. Deus o livre isso aconteça, Deus o livre mesmo. Então, a gente está aqui no estado onde você tem 3 pontos que servem de referência para você voltar, que é o IR, né, que eles chamam o índice de contaminação, que está abaixo. Só 3 estados no Brasil estão assim. Pernambuco, abaixo de 1, 0,95. Manaus está 0,98 e 0,94 Rio Grande do Norte. Só esses 3 estados têm índice de contaminação abaixo de 1. O que é isso? 1 contamina 1. Então, Rio de Janeiro com 2. 1 contamina 2. Então, você tem isso, você tem também o número de mortalidade também, se ficar diminuído em 15 dias, e você tem outro aspecto, que seria exatamente o número de óbitos, se mantivesse diminuído. Essas 3 condições te indicam que você pode voltar. São essas 3 condições científicas que dá base para você sustentar e dizer que você volta com segurança. Mas, voltando para a questão, é mais ou menos isso. Acho que mais ou menos isso, a única preocupação que eu posso ter. E se você for para microempresa, é assim. Por que uma microempresa nunca deve depender apenas de um fornecedor? Porque se esse fornecedor deixar de te servir, você vai fazer o quê? Ou vender só toda a tua produção para alguém. Quando você cria uma dependência muito ampla, eu acho que é um risco que você corre. No entanto, a gente não tem outro instrumento melhor do que a tecnologia. Então, eu aposto sim em tecnologia, eu acho ela extremamente importante, só não creio que isso vai ser um padrão absolvido absolutamente, espero que não seja um modelo único. E como o professor Jurandir coloca, é aquela questão, né? Aquela presença física é necessária também, e também os shoppings vendem mais quando tem presença física. Você vai dizer, mas eu vou lá no catálogo, no computador, não sei o quê. Sim, mas é diferente de você ficar no shopping lotado, rodando as vitrines, que são arrumadas de maneira extremamente atrativa para as pessoas consumirem. Shopping quer muita gente lá. Shopping não quer, mas vai fazer o quê? Vai vender para o catálogo? Vai vender para o catálogo pela grande rede. Então, a tecnologia também nos ajuda e depende como a gente possa usar. Então, é isso. Só como a gente tem que usar a tecnologia da forma mais inteligente, da melhor forma possível e, de preferência, sem nenhuma grande dependência. Mas é apenas uma opinião. Ok? Era isso, Júlio. Parabéns, perfeitas suas palavras. Gostaria de saber se os professores têm algumas novas considerações, ou os nossos convidados, ou os nossos alunos, se vocês acham prudente a gente colocar mais algumas perguntas direcionadoras para o fechamento, porque, afinal de contas, já são 9h30, significa que por mais... Oi, por não. Sérgio quer fazer uma pergunta, depois eu também gostaria. Mas eu... então podem ficar à vontade. Vocês Vai, Sérgio, estou primeira. Gente, parabéns aos interlocutores aí, professor Jurandir, doutor Gustavo, professor Gustavo, Laércio, Lamartine, espetacular, um aprendizado enorme. Os alunos, quem não entrou hoje perdeu uma grande noite, então acho que uma grande noite de aprendizado. Eu queria deixar, não vou fazer uma pergunta para a Jurandir não, como eu disse ontem, mas eu só queria, chamar esses 70 alunos agora, fazer uma reflexão. Eu queria, a gente ouviu tanto de tecnologia muito apropriadamente colocado por Gustavo, do futuro, do que é que vem pela frente, do holograma. E aí minha reflexão é para esses 70 alunos que estão aqui, Cleison, Marcelo, Maria, Adriano, Charlene, Cláudia, Gabriele, Deise, todos que estão aqui, percebam, como é que vocês estão enxergando o mundo? Vocês, alunos, essa live aqui é para vocês, mais do que para a gente, é para vocês. Eu percebo que esse bate-papo fica até um pouco rodando aqui entre a gente, mas isso é para vocês, alunos, para vocês darem um passo à frente, para vocês construírem esse caminho de vocês, um tijolinho a mais
no conhecimento de vocês. Então, vocês, alunos, percebam uma coisa. Percebam que o homem já pisou na Lua, mas percebam que tem índios na Amazônia, que o que ele tem de mais moderno é o arco e flecha. Então, tem ser humano vivendo como 30 mil anos atrás, e tem ser humano que já está vivendo em 2050, já quase chegando em Marte. Vocês, alunos, como falou Gustavo, tem uma coisinha na mão. O mundo está na mão de vocês. O mundo está na mão de vocês. O que é que vocês estão fazendo com esse celular? Vocês têm 10 horas úteis por dia. Vocês, por exemplo, nesse celular, você tem acesso a todos os museus, aos melhores museus. Vocês têm acesso às grandes obras, aos grandes livros, aos grandes artistas, aos grandes pintores. Vocês têm tutoriais de tudo. O que é que você quer aprender amanhã? Você quer aprender a fazer um bolo da Índia amanhã? Você aprende pelo tutorial. Você quer construir uma cadeira, quer construir um armário. O que você quer fazer? O mundo está na mão de vocês. A gente está vendo que essa vertente tecnológica não deve ser a única, mas ela é inevitável, ela é inevitável. Então, olha só. É inevitável e é o que tem agora. Então, vamos aproveitar o que a gente tem agora. O que é que vocês gostam? Você gosta de futebol? Então, no teu celular tem todas as finais da Eurocopa para você assistir, se você quiser. Tem todas as finais do campeonato. Você gosta de basquete? Está lá as finais de basquete. Você gosta de tênis? A final de Wimbledon de 2000, a final de Wimbledon de 1970 está aí no teu celular. Tem tudo, gente, tem tudo. Então, o que é que você quer aprender? O que é que você quer ser? O que é que você quer fazer, gente? Provoca. Essa minha fala é a provocação, né? A gente aqui está no esforço de completar o semestre e acho que estamos completando maravilhosamente bem. E vou deixar somente essa reflexão. Você está perto do homem de 30 mil anos atrás ou está perto do homem de 2050? Você quer o quê? O que você quiser, está aí para você aprender. Conhecimento. É isso aí. Fim. Que bom que eu deixei você antes, viu? Eu ia justamente falar dessa questão do conhecimento, que eu acho que é uma questão que foi colocada por Jurandir em termos do desemprego estrutural, né? Ou seja, ter vagas, mas não ter as pessoas qualificadas, né? E quando o Gustavo coloca a ideia de mindset, né? De você mudar a chave e ver o que é que você realmente pode passar a pensar nesse momento. E aí, dentro da minha casa, né, que aqui, como eu disse, a gente está colocando todo mundo dentro das casas, eu peguei um livro que eu comprei quando eu estava no final da graduação. E aí, discutindo a chegada do século XXI. Aí eu não posso revelar a minha idade, mas né, o Peter Drucker falando do século XXI, desafios gerenciais do século XXI. E ele coloca como desafio o trabalhador do conhecimento, ou seja, o momento em que você passa a ver que o teu conhecimento é que vai fazer a diferença com o trabalho. Né? E aí é importante que é muito rico o que a gente discutiu essa noite e entender que esse é um grande questão. Que aí, como colocou Lamartine, a tecnologia ela vai servir como vilão, como, né, a garantia de sucesso, como é que eu vou encarar a tecnologia nesse processo? Mas, na verdade, a gente tem que olhar para a gente e gostei muito de você colocar a questão do mundo estar aberto, né? O celular está colocando o mundo aberto para você, então você não precisa olhar só para dentro, né, daquele mundo que você via antes, né, um mundo tão limitado, eu posso dizer assim, né? E uma das coisas que eu coloco para os alunos sempre é que às vezes a gente teme muito o estudo de um outro idioma, de conhecer uma outra língua. Acho às vezes que isso está muito distante, né, da gente, e o quanto isso vai te abrir portas para esse mundo que está aí. Você só vai conhecer ele um pouco melhor, conhecer uma linguagem mais adequada da realidade que está sendo vivida lá fora. Então, a gente deve se desafiar mais nesses momentos, né? Buscar mais esse conhecimento e seguir um pouco o que Gustavo colocou, e acho que Laércio também trouxe muito isso para a gente,
de saber o que a gente não sabe, né? Ter a consciência do que não sabe para buscar aprender. Então, esse é um momento da gente refletir sobre isso. O que é que eu estou precisando aprender? O que é que eu estou precisando mudar, né, Gustavo, o mindset para realmente, né, ver novas perspectivas, noutras fronteiras também, né, sabendo que eu posso estar na minha casa e conhecer o mundo todo, ver as oportunidades do mundo todo. Né? Me lembrei também muito da palestra que a gente teve ano passado do Porto Digital, dizendo o quanto ele tem acesso a serviços que estão sendo demandados do mundo todo e falta gente qualificada para prestar esse serviço. Existe a demanda, né? Então, a gente precisa se preparar para essas oportunidades que existem e não querer que as oportunidades se adequem a gente, né? Não achar que as coisas têm que vir moldadas ao que a gente, né, imagina, e sim a gente tem que conhecer um pouco o que tá por aí e ver como é que a gente vai se encaixar nesse processo. Né? Eu queria fazer essa contribuição, né, que eu achei que foi muito válido todas as discussões levantadas, né, puxando aí Jurandir, Gustavo, né, você, Laércio comentou, e Lamartine também. Era isso que eu queria passar aí um pouco para essa noite. E ainda agregar aqui o fato que, quando a gente estuda outros idiomas, partindo pela análise neurobiológica, isso aumenta a quantidade de sinapses, a massa cinzenta aumenta e a chance da gente ter mal de Alzheimer e mal de Parkinson diminui significativamente. Se for partir pelo lado da saúde, aí a gente tem que pensar no critério que o professor Gustavo falou. Vamos reprogramar a nossa cabeça, vamos insistir, vamos persistir, vamos ser determinantes, vamos utilizar essa situação como uma oportunidade. Não é chorar embaixo da cama, não. É sair e ver o mundo lá fora. Aí, quando a gente aprende línguas e aprende outras situações, eu nunca imaginei na vida que, de repente, eu poderia estar ajudando numa situação tecnológica. Porque, tipo, você tem que ser um pouco autodidata numa situação dessa. Você vai aprendendo. Aí, o pouco que eu aprendi, eu acho que eu consegui, de alguma maneira, contribuir e, assim, facilitar, de alguma maneira, para que houvesse determinadas situações, assim como o professor Laércio sempre me ajuda em alguma situação, a professora Tassiana, apesar de a gente conversar pouco e tal, assim, mas, tipo, o grupo ficou mais unido e a gente vê que não adianta a gente ficar separado, a gente tem que estar junto, unido, para uma meta em comum, que é uma convivência pacífica, uma unicidade de ideias e de objetivos para o nosso bem e o bem dos nossos alunos. Aí era isso que eu queria dizer. Se ainda houver tempo e vocês acharem adequada, eu acredito que se o George Santos ainda estiver aí, ele gostaria de ser inserido na discussão. Acredito que ele vai complementar alguma coisa que a gente tenha falado. Se for permitido, ou então se o tempo estiver acabando, a gente pode conversar com ele em outra oportunidade. Está a critério de vocês. Eu gostaria de fazer umas considerações. Eu não sei se George ainda se encontra. Eu também queria falar depois. E dizer o seguinte, que foi uma semana fantástica, maravilhosa. Parabéns, Amanda. Parabéns a todos os nossos colegas, companheiros e companheiras. E dizer que, acima de tudo, né, como os nossos alunos, né, comprometidamente, né, se engajaram, compareceram, participaram, né, diante desse momento circunstancial que a gente vive, e como foi agregador, né, tanto para nós professores, com os outros colegas, com as intervenções, né, dos nossos alunos, e dizer que são momentos que são criados, muitas vezes sem expectativa, ou muita expectativa, né, para concluir e dizer que foi fantástico, né? A expectativa talvez não fosse tão maravilhosa como foi desses 3 dias, né? Como disse, com o comprometimento dos alunos, né? Querendo participar, né? Querendo agregar, tá certo? E receber também todas essas informações, essa aula que o companheiro Lamartine, que Sérgio nos deu, que Laerte, Amanda, Juliana, Ana, né? E o meu amigo Gustavo, né?
eu acho que a gente aprende muito, né? E essa interlocução, ela favorece ainda mais, né? Essa empatia, né? Essa integração que a gente consegue desenvolver já há algum bom tempo, né, Amanda? É um conjunto que a gente sempre teve aqui na FAP e hoje a gente está construindo também com outros colegas aí na IPESO, na FAREC, e dizer a todos vocês muito obrigado, né? Muito obrigado a vocês, colegas, como principalmente aos nossos alunos, tá? Obrigado, boa noite. Gustavo? É verdade. Pois é, deixa eu também fazer aqui minha consideração final. Quando a conversa é boa, a gente nem sente, né? O tempo, são 9h40 aqui. Acho que a gente conversaria aqui até 10 horas fácil. Mas, assim, eu tenho uma frase que eu sempre brinco quando eu digo que é assim: só faça aquilo que te dê prazer. E pense numa noite prazerosa. Assim, a gente passar aqui um tempão. Essa semana foi muito prazerosa. Foi muito agradável ter vivido ela. Me sinto privilegiado de ter vivido essa semana. É desses instantes da vida que a gente vai sempre lembrar com carinho. Então, travou. Eita, eu acho que o Gustavo caiu, né? Gustavo caiu. Eu acho que Gustavo, Tassi ele está travou. querendo fazer uma fala, né, Tassi? Eu acho que ele começou a chorar, eu acho. Eu também já estava também muito emocionado. Eita lá. O que eu tenho... Boa noite a todos. Eu cheguei já no final, porque eu estava ministrando aula em outra instituição, mas eu corri, que é para pegar, porque estava tão prazerosa, como todos estavam dizendo, é tão legal estar com vocês, que eu fiz, não, tchau, 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 e entrei logo para pegar o finalzinho. E uma coisa importante, eu não sei se já falaram, que assim, pessoal, aproveitem a gratuidade que está ocorrendo na rede social, as lives, as aulas gratuitas. Quando que a gente ia ter tantas aulas gratuitas? A gente pagava R$100 para ter aula, 150 para ter um curso. Hoje, os grandes profissionais estão te dando isso, estão te ofertando na internet, estão te oferecendo isso, então é a hora... Bibliotecas abertas também, né? Exato, os conselhos, por exemplo, quem é de contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, use, né, Sérgio, de maneira correta essa ferramenta, entra lá, eu não posso, eu tô no banheiro, vai lá. Pode ter certeza que tem gente fazendo live, tem gente te dando, eu conheço professores conceituadíssimos, gente, que todo mundo pagava R$200, R$300 para uma hora de aula com eles, de longe, dando aulas gratuitamente. Então, aproveitem o que esse momento está te oferecendo para depois ter as consequências lá, o resultado lá na frente. Aula de inglês, a Amanda falou, você tem professores aula de inglês, você tem a aula de ginástica de graça. A minha personal estava dizendo, é tantos reais para fazer a hora. É mesmo? Eu consigo fazer yoga. De graça. Tem yoga de graça. Yoga. Minhas filhas estão fazendo yoga todo dia. Claro que eu vou lhe dar a sua hora, eu vou pagar, com certeza. Fui fazer aula gratuita. Profissionais maravilhosos que são treinadores dando aula toda manhã, determinado horário, e ainda deixa gravado por 24 horas. Quer dizer, os custos da gente podem reduzir usando o que hoje a tecnologia está te dando, né? Mas sempre lembrando que Jurandir aí todos estavam falando da essência, né, da gente, o aprender do básico. Muita gente na área de contabilidade faz, não vou fazer isso não vou fazer manual, a máquina faz para mim. Se a máquina faz para mim, não vou fazer débito e crédito, nem pensar. Para que a gente aprender isso? E se depane. Como é que você vai conseguir? Quer dizer que só porque existe uma máquina lá fazendo para você, você não vai aprender como é que se constrói isso? Né? Então, eu acho que sempre essa essência a gente fala assim, vai escrever o nome da gente no quadro, manda por e-mail, professora. Vai escrever alguma coisa? Tira foto.
Tira Não, foto. professora, é tudo por e-mail. Você não pode mais escrever nada na louça branca, porque não pode. A gente tem que estar aberto para tudo, né? E não deixar aquela essência, né? Eu já vi, eu vi meu sogro anotando em agenda, e eles tendo o pirâmide dentro da empresa, e meu marido, que é diretor financeiro, falando, mas, meu Jesus, meu pai ainda anota na agenda. Resultado, ele pegou uma nota de 25 mil, com mais de 25 dias de atraso, que o sistema passou batido, e ele pegou, abriu e fez, está aqui na minha agenda. E passou por toda a tecnologia e ele pegou. Ele foi o único que pegou. Então, são essas lições que a gente deve levar e sempre pensar e refletir sobre isso, tá? Eu acho que a gente não deve deixar de mão também, né? E entender, né, a segurança também é um pensamento ainda arcaico que a gente também ainda não pode deixar de mão, tá? Obrigada aí a todo mundo. Foi literalmente um backup de segurança, que é um termo tecnológico, mas eu acho que compete aí. Inclusive, tem um aluno chamado Anderson Santos, que ele foi meu aluno esse semestre, que ele está fazendo uma observação para a professora Tassiana. É só um comentário. Sobre aula de graça, eu tirei uma certificação em IAICS, que eu não sei o que é isso, de graça. Ela custa, em média, de meio salário mínimo, sem contar todos os outros treinamentos. Até eu estou aproveitando também para tirar 3 certificados de norma ISO 45000 e 14001. E está saindo assim, praticamente de graça. O curso, em média, é R$1.200, R$2.000, R$3.000. Cada curso que eu estou fazendo está uma média de R$350, com um certificado da Bureau Veritas. Aí, assim, é a oportunidade que o aluno tem. A gente tem muitos aplicativos que dão aulas excelentes. Eu mesmo, no meio tempo, quando eu estou perto de dormir, eu faço 2 lições do Duolingo, de inglês, só para não ficar parada. Eu acho que nós, como repassadores de conhecimento, dados e informações, podemos auxiliar os alunos nesse sentido, deles se desenvolverem, não só como ser humano, porque ele está vendo o nosso exemplo de união, mas também diretamente nas competências, habilidades e outras mais coisas que a gente puder auxiliar eles. Assim. O que eu acho, no momento, só para fechar, né, porque vocês ainda têm o fechamento de vocês, é que esse simpósio foi maravilhoso, tirando as partes da internet e as conexões que tiveram que cair, mas faz parte do novo normal. Mas, fora isso, a competência dos professores, a união, a coesão que a gente teve e a participação em massa dos nossos alunos em ata, praticamente, porque foram de todas as turmas diversas. Para mim, eu acredito que quando a gente faz a medida de qualidade, que é o cervical, entre expectativa e o professor Girandi falou do desempenho, para mim deu igual. A expectativa foi igual ao desempenho. Todo mundo contribuiu do modo que pôde contribuir. E eu espero que isso continue quando o novo normal aparecer de vez, o novo normal completo, que a gente continue sendo sempre unido e um auxiliando o outro. Eu, como mediadora, nunca pensei que pudesse estar tão calma em emitir minhas opiniões, mas eu tive o apoio de Amanda e ela confiou que eu não ia ficar falando abobrinhas, melancias e maçãs, que foi o que aconteceu, assim, né? Então, eu agradeço pela confiança. Eu agradeço a confiança dela e agradeço o carinho que vocês tiveram, a paciência que vocês tiveram comigo também, e aos meus queridos alunos que ficamos juntos esse semestre. Contem sempre com seus professores, que eles são seus melhores amigos. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui a observação de Vládia, né, que ela colocou aí, que eu acho que vale para todos os professores. Ela colocou, queria aproveitar esse momento da presença de vários professores e agradecer por todo o empenho e trabalho redobrado que vocês tiveram nesse semestre. E, como sempre, conseguir acolher os alunos, mesmo em meio a essa turbulência de tantas coisas novas. E, como foi falado, ficamos mais próximos, professores com professores e professores e alunos. Gratidão. Né? Então, é tão bom, né, a gente ouvir aí o reconhecimento
né, dos alunos em relação a nossos esforços nesse momento, né, nosso empenho, né, nesse momento, e como assim a gente fica contente de ver uma noite tão enriquecedora, né, não só essa, como, né, essas noites foram tão enriquecedoras, fizeram com que um contexto que a gente está vivendo tão difícil, né, proporcionasse para a gente um momento tão rico, né? Então é o que a gente vem buscando nesse momento, né? Trazer as oportunidades que a gente pode enxergar nesse contexto que a gente está vivenciando, né? E fazer com que essas reflexões elas ajudem a gente na nossa trajetória, né? Nas nossas escolhas para frente, né? E essa foi a ideia do evento, né? O tema, a frase, né? O ADM em conexão, eu acho que foi perfeito, né? Ficamos todos conectados, né? Nesses momentos, nessa noite. E a administração, né? Discutindo de forma multidisciplinar, né, Laércio? Com toda a equipe de administração, de forma multidisciplinar, discutindo essa temática tão importante, né? Trazendo para o debate, aí, com a contribuição dos alunos. É tão importante quando a gente consegue aí essas perguntas tão válidas, que trazem os anseios dos alunos, para que a gente possa dar nossa contribuição sobre nossos conhecimentos, sobre nossas opiniões. Então, realmente, agradecer a todos, estar aqui até esse horário, né? A gente ainda, né, no terceira noite, ter esse horário. Então, eu queria agradecer de verdade, de coração, aos alunos, aos presentes, aos professores, aos debatedores e moderadoras que aceitaram os desafios, né? Eu acho que a gente cumpriu muito bem, né, nesse papel. Então, agradecer de coração a todos, parabenizar, que foi ótimo, viu? E desejar boa noite aí a todos. Eu queria só fazer uma parte e dizer para os meus colegas, e eu preciso dizer para você, Amanda, o timaço que a gente tem, né? Então, isso só nos deixa muito feliz, né, do ponto de vista de termos gente tão preparada, né, no corpo docente, muitos profissionais que a gente pode fazer um mês inteiro de debate, de palestra no próximo semestre, que eu tenho muita convicção que a gente vai ter presencial, né, e que a gente pode planejar de forma muito efetiva, né, um trabalho de uma quinzena, de uma semana, de 2 semanas, né, com esse timaço que a gente tem aí de professores maravilhosos, para que a gente possa enriquecer ainda mais o conteúdo, né, para os nossos alunos. Parabéns. Olha, temos um timaço de professores e de alunos, porque tivemos também a Expo o semestre passado, que foi um sucesso, né? Toda planejada pelos alunos. Então, assim, a gente mostra realmente as nossas competências, né? E aí é importante essas trocas, né? Eu acho que a gente tem um time muito bom de alunos. É um timaço. O privilégio que todo mundo teve de viver esse momento, né? Desses dias, desse encontro, dessa troca. Tudo isso não tem preço. Mas, Gustavo, você estava quase chorando quando sua internet caiu. Continue, que a gente estava esperando você. Não é bem assim, é porque eu acho que aquilo que a gente vive de forma prazerosa, a gente tem que realmente agradecer de alguma maneira. E as palavras é uma maneira de agradecer. A gente reza pelas palavras, a gente agradece por elas também. E também no sentido inverso, a gente, se quiser, machuca também. E eu acho que todos nós vivemos uma semana muito positiva. E a mensagem final que eu queria deixar também para os alunos é acreditar um pouco na positividade. Mudar o mindset é ver as situações de maneira positiva também. É acreditar que, apesar da dificuldade, as oportunidades surgem. E a gente está vivendo uma oportunidade diante de uma dificuldade. Nada melhor do que esse exemplo que a gente está vivendo aqui. Acreditar que tudo isso, quando passar, oportunidades surgirão, capacidade todo mundo tem, é se conectar. Em resumo, era isso. É isso, companheiro. Bom, gente, boa noite. Obrigada a todos. Desculpe eu fazer uma interpelação aparentemente mal educada, mas é por um objetivo em prol de todos. Eli, a nossa querida do marketing, gostaria que
a gente já está com o áudio e já está com a câmera aberta. Ela queria que, se possível, nossos alunos fizessem o mesmo de ontem. Abrissem seus vídeos, mostrassem seus rostos lindos, passassem seus perfumes, penteassem os cabelos e se maquiar. Porque isso vai ficar eternizado. Quem quiser pode abrir, vai ser um prazer olhar para a carinha de vocês nesse último momento tão especial que a gente está tendo, que é o fechamento do terceiro e último dia desse simpósio. Ele pode ficar à vontade. Pegue aí sua câmera. Boa noite, pessoal. Me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu peço que aumente aí a carga horária para a gente aí, né? É só rapidinho para o que eu ia falar rapidinho, né? Sobre... Primeiro, agradecer a vocês. Oi. Estão me ouvindo? Tá ouvindo já. Ouvindo perfeitamente. Agradecer por esses 3 dias de aprendizado. Foi de grande valia. Agradecer os colegas de sala, que está todo mundo junto. E eu gostaria só da minha observação, um ponto de reflexão, né? Temos tantas tecnologias, tantas coisas boas que vieram para a gente, mas como o professor Lamartine estava falando, eu peguei pelo sentido de que a gente não pode esquecer que a maior virtude é o carinho e o amor, o calor do ser humano, porque só a gente trabalhar e conquistar tudo não vai servir de nada para a gente, nada. Se a gente não amar, se a gente não estiver perto. A gente tem mães e pais e a gente ama as pessoas porque a gente conviveu com elas. A gente não ama porque a gente abriu só uma tela e viu. E o mundo ele está direcionando para isso, para o esfriamento do ser humano. São tantas coisas aparentemente maravilhosas, boas, e o ser humano ele se esquece do abraço, do aperto de mão, do respeito. Ele esquece que quando tudo isso, quando a gente partir daqui, o que a gente vai levar é o conhecimento, o respeito, o carinho, o amor que a gente teve pelo próximo. E é esse meu ponto de reflexão. Que a tecnologia venha, mas que a gente não esqueça do abraço, não esqueça do respeito, do carinho, e dizer, não só dizer que ama, mas provar realmente que a gente ama. Obrigado por essa noite. Meus professores estão aí, que estão sabendo, um abração. E é isso. Obrigado, gente. Valeu, Jorge. Pronto, ele falou que ela já registrou e que alguns alunos estavam com a câmera desligada, daí eu registrei os que estavam abertas. Enfim, ela foi eficiente e eficaz. É o que tem que ser. Muito bem. A gente teve uma noite agradável. Eu vou passar a palavra para a professora Amanda. Gostaria de se despedir para finalizar tudo. Já despedi. Pode quem quiser falar para terminar, fiquem à vontade. Então, se alguém quiser fazer mais alguma observação, mais alguma despedida, alguma palavra emocionante, de carinho, de positividade, o momento é agora. Senão, daremos boa noite a todos e que tenham todos um bom descanso. Já falou a positividade, é um bom descanso. Um beijo grande para todo mundo. E até o retorno do próximo semestre, né? Que a gente se encontre aí, ou presencial. Isso. No Beijo próximo no coração, semestre estejamos todos juntos. Coraçãozinho para todos. É o coração. Lindo, lindo. Boa noite, fiquem na paz. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado a todos. Horário, complementar aí pra gente. Paz, amor. Valeu. Boa noite aos colegas e aos alunos. Tchau, tchau. Boa noite a todos, gente. Parabéns, professores. Foi lindo, viu? Um abraço para vocês. Obrigada, Ana. Boa noite. Foi emocionante. Foi emocionante. Top. Eu só não chorei porque eu tô com protetor solar e arde o meu olho. Mas... né? Tá certo, viu? E eu não abri a câmera porque realmente o negócio aqui tá sério, viu? Hein? Vai, cheiro para todos. Tchau, Ana. Um Beijo no coração, hein? Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Tassi. Boa noite. Valeu.
Maravilhoso, foi tão top. Todos os dias foram muito massa, mas esse dia foi muito emocionante demais. Aí, você é a condutora, tá vendo, Zuzu? Muito bom. Eu pensando que ia falar maçãs, abobrinhas, coentro e alface roxa. Foi ótimo. Até que o caminho foi tranquilo, assim. Só a internet que desafiou um pouco a minha bilis, mas tá, foi tranquilo. Deus me ajudou, me encaminhou de alguma maneira. Graças a Deus. Deu tudo certo, né, Juliana? Deu tudo certo. Foi nessas horas a gente tem que abrir o mindset. O que é que a e gente aí, tem teríamos assunto para umas 20 noites aí, pelo que eu vi, viu? Fazendo uma live, cada um com uma mesinha de lado e um copinho de água, porque eu não bebo, aí tomo um copinho de água e vamos conversando. E no final das contas, vamos conseguindo que no resultado vai ser que nem o que você falou ontem, que o mundo é uma grande dúvida, não há respostas certas para nada. O que é hoje hoje, amanhã é completamente diferente. Quem diria que há 2 ou 3 meses a gente estaria todo mundo aqui dependente de uma internet da vida? Que a internet cai, não cai, não cai. Aí no final foi um semestre maravilhoso. Foi show de bola mesmo. Foi muito bom. Maravilhoso. Vocês fiquem à vontade, porque eu tenho lido sobre o Zoom, aí diz que a etiqueta do Zoom é a pessoa que abre a sala, é a última a ficar. Mas vocês podem ficar à vontade. É só, se vocês quiserem desligar. É porque eu tenho lido sobre a gente vai ficar esperando. Pelo jeito, travou, ninguém está saindo mais. A gente fica aqui até de manhã esperando sair. Porque agora a nova onda é você entender sobre a etiqueta de como se comportar no Zoom. Aí tem uma série de coisas. Aí eu vi, não, você como anfitrião, você tem que esperar por último. Isso é onde, Ju? Isso no YouTube, eu fico recebendo mensagens de tecnologia. Tipo, aí eu aprendo o que é IoT, aprendo como é a vida lá fora de homework também. Homework não, home office. Tudo. Eu recebo notícias de... Eu tenho um aplicativo de todo tipo. CNN em inglês, a Fox... Porque a CNN é contra Trump, mas a Fox é a favor, eu quero ver a opinião dos dois. Aí eu tenho a CNN do Brasil, eu tenho a Veja, aí eu tenho cada aplicativo, ele vai me dando notícia. Aí quando eu acho a notícia interessante, eu digo, não, como é que você deve se comportar agora que você tem muita reunião? Aí eu vou lendo assim, não, eu tenho que fazer assim, assim, assim. É a nova etiqueta. Agora, você não tem que só saber que você tem que avançar no buffet antes de servir os docinhos, como você tem que saber como se comportar no novo normal diante das câmeras. Olha, a gente aprende também, sempre aprendendo. Parece uma coisa... Essa é boa, parece uma... Avançar no docinho, né? antes de servir o docinho, avançar no buffet, caiu a minha internet no final, ainda bem. Então você perdeu a piada. A piada é que a gente está aprendendo agora como utilizar o Zoom e a gente descobriu que não só pode avançar no buffet antes dos docinhos, como tem que finalizar o Zoom somente o anfitrião, porque ele tem que ser o último a sair. Para não dizer, bora minha gente, sai. Isso é justo. Boa noite, um abraço para vocês. Aí eu achei massa, boa noite. Foi bom estar com vocês. Aí eu achei massa. Boa noite, Randy. É massa, muito bom. Fiquei muito feliz. Mas vocês podem ficar à vontade. Eu estou aqui na boa. Eu vou indo, mas obrigada, Laércio, obrigada, Júlia aí. Obrigada, Amanda. Juliana, O parabéns. prazer foi todo meu. Mais uma vez, parabéns. Ótimas. Né? Hoje o Beck foi o Beck hoje. Foi o Beck. Ela foi a disc jockey. Ela que botava os LP lá, os long play lá para botar, né? Os bolachão lá para ver como é que a gente ia cantar. Aí eu ficava, meu Deus, a internet caiu. Ela, não, beleza. Isso o quê? Ela travou. Não, beleza. Tem que ficar tudo na calma, na paz, dizendo, porque é o que acontece mesmo. Aí tentou o quê? Eu tenho 3 redes aqui. Eu tentei uma rede, outra rede, não pegou. Eu disse, não, minha gente, bora pegar o celular. Você tem 3 redes e uma 4G? Você está pagando a 4G? Bora utilizar a 4G. Aí eu entreguei para Jesus, que transcorra tudo bem. Aí Deus disse, não vou dar um voto de desconto, você está trabalhando direitinho. Aí não aconteceu mais nada.
Você é gente boa, eu vou fazer um favor para você, só para você não ficar nervosa. Tranquilo. Bom, boa noite. A gente se encontra aí. Boa noite. Boa noite, Amanda. Um abraço. Tchau. Amém. Então, eu vou tentar me Acho que despedir já dos pode outros. encerrar, né, Juliana? Já? Já pode Então, encerrar a para sala, aquele... né? Pode. Então, vou mandar um abraço carinhoso para Cleidson, Tamires, Jean-Pierre, para Bia, Gabriel, Mariana, Helder, Vanessa, Davidson de novo e, por fim, mas como é que diz aí em inglês? Delice Peronot de Leste, nosso querido professor Laércio, que ele agora vai ter o repouso merecido diante de um longo dia do trabalho. Muito obrigado. Mas A você pelo também, menos eu um me forte despedi de todo abraço. mundo. Abraço a todos. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Vou desligar a sala, que tenhamos uma boa noite de sono. Boa noite a todos.